O figuraça dessa vez é Cleiton Eduardo, talvez o último jogador raiz a ser campeão mundial. É um perdigão, jogador que ganhou esse apelido porque o pai dele trabalhava na indústria da Perdigão, e aí depois ele, como jogador de futebol, carregou esse apelido e ficou muito marcado pela passagem que ele teve pelo Internacional, né, onde foi campeão mundial, jogou também por outros grandes clubes como Vasco e Corinthians e protagonizou várias histórias incríveis que merecem ser lembradas nesse vídeo, e também acabou virando tema dessa camisa lindona aqui da Vestiário, né, a camisa do Perdigão, que a gente já divulgou nas nossas redes sociais, uma homenagem a esse grande figuraça. A dinâmica desse programa aqui do Figuraça ou D é bem simples. A gente faz primeiro uma mini biografia só pra gente lembrar da carreira desse jogador, né, de onde ele passou, o que conquistou, e depois a gente resgata algumas pinceladas de histórias alternativas, que é o que a gente gosta, né? Nós aqui gostamos bastante e com certeza vocês, nossos amigos alternativos, vão gostar. A formação do Perdigão aconteceu no Pinheiros, quando esse time lá do Paraná estava começando a fusão para se tornar o Paraná Clube, né? Para quem não sabe, o Paraná Clube, na verdade, é uma fusão de vários clubes lá do Paraná, né? Tem uma árvore genealógica bem grande, que inclusive a gente já fez uma explicação lá no nosso site, vou colocar aí nos links relacionados, para você dar uma olhada. E aí o Perdigão foi formado exatamente quando o time estava fazendo essa fusão, né? E aí ele acabou defendendo tanto o Pinheiros quanto o Paraná, e logo saiu também para o Atlético Paranaense, onde não jogou tanto, mas foi emprestado para vários clubes, inclusive se destacou em alguns deles, como por exemplo no Joinville, ele fez um bom campeonato catarinense, e aí se destacou nacionalmente, mesmo que a gente pode dizer, foi no 15 de Campo Bom, que é um clube lá do Rio Grande do Sul, que ainda existe, mas está licenciado do futebol atualmente, né? Lá no 15 de Campo Bom, o Perdigão chegou na semifinal da Copa do Brasil de 2004, quase foi finalista, né? Perdeu para o Santo André, aquele Santo André que acabou sendo campeão, enfrentou na semifinal o Perdigão e aí conseguiu passar, mas por pouco o Perdigão não chegou na final da Copa do Brasil. E em 2005, no ano seguinte, o mesmo 15 de Campo Bom chegou na final do Campeonato Gaúcho, enfrentou o Internacional e acabou perdendo, mas o Inter viu o talento naquele jogador ali no Perdigão e contratou ele para o resto da temporada. Em 2005, já com o Perdigão no elenco, o Inter foi vice-campeão brasileiro, naquele campeonato brasileiro bem polêmico, vencido pelo Corinthians, né? E aí em 2006, no ano seguinte, veio a consagração com o título da Libertadores e do Mundial. Em 2007, o Perdigão começou a temporada no Inter, inclusive fez o único gol dele no Inter. Ele disputou muitos jogos pelo Inter, fez quase 100 jogos, na verdade, só que só fez um gol único, bem marcante, inclusive contra o Emelec, numa vitória importante pela Libertadores. Mas aí pouco depois desse gol ele acabou saindo, foi para o Vasco terminar aquela temporada de 2007 no Vasco. No ano seguinte foi para o Corinthians, disputou a Série B, foi campeão da Série B lá pelo Corinthians, só que aí depois começou o declínio na carreira dele, ele passou já por times menores, como São Caetano, e aí foi até se aposentar, até de uma maneira um pouco precoce, aos 33 anos, mas ele estava cansado do futebol, né, já tinha feito realmente o máximo que podia na carreira, né, sido campeão mundial, então realmente resolveu parar um pouco cedo e teve aí uma carreira com várias histórias muito boas. Perdigão começou a mostrar que seria o figuraça do Mundial de Clubes de 2006 exatamente no momento que o Inter se classificou para o Mundial, ou seja, quando ganhou a Libertadores. Porque ali durante a festa da Libertadores ele foi dar uma entrevista para Fox da Argentina e aí foi falar em espanhol e saiu um portunhol, aquele portunhol perfeito que a gente gosta bastante de ver realmente, porque foi uma coisa bem curiosa e vale a pena, viralizou, né, bastante, vale a pena lembrar. É verdade, eu sou um jogador que quando estou dentro da cancha eu procuro fora contagiar meus companheiros, sim. Eu creio que a festa é merecida para Inter. Respeitamos a todos os dois equipos que jogaram na competição, muito difícil. São Paulo, parabéns, todo mundo, todos os times que participaram. Mas merecidamente o título está com o Inter, que merece fazer a festa. E aí, quando começou o Mundial de Clubes, é claro que começaram a surgir as histórias de Perdigão, né? A primeira delas é contada por Wellington Monteiro, em entrevista ao Globo Esporte,
em que ele contou que os jogadores do Inter receberam algumas aulas sobre a cultura japonesa, sobre como se comportar no Japão, e uma das lições é que não era preciso gritar muito, era preciso evitar os gritos, porque os japoneses se assustam com facilidade. E aí a primeira coisa que o Perdigão faz quando chega lá no hotel é gritar em alto e bom som: "Ah, meu Deus, que hotel é esse?" Pois é, o Perdigão soltou essa e aí entrou no hotel, foi lá pro mesmo quarto de Adriano Gabiru, esse mesmo, craque, ídolo que fez o gol decisivo desse Mundial, né? Tava lá dormindo no mesmo quarto do Perdigão. E aí, numa das primeiras interações que eles tiveram lá, conhecendo aquele quarto diferente do hotel, o Perdigão conta que o Gabiru foi pedir uma ajuda para ele, porque ele não estava encontrando ali como fazer a descarga do banheiro. E aí ele contando é muito bom, né? As histórias do Perdigão, o jeito que ele conta, sempre com um sorriso, de uma maneira engraçada, vale a pena lembrar, vale a pena entender essa história aí com o Gabiru. Quando a gente chegou no Japão, lá em Tóquio, um baita quartão, coisa linda. O Gabiru, ele já chega, ele tem esse negócio, já tira a roupa, ele gosta de ir no banheiro. Eu fiquei lá, né, deitadinho na cama, e a gente viu que tava demorando pra caramba. E nada, o Gabiru, e nada. Aí de repente ele: Ei, Perdigão, fala. Vem aqui, rapaz, faz favor. Fala, Gabiru. Eu falei assim: rapaz do céu, e não tem descarga aqui não, mas onde é que aperta aqui o negócio? Não tem negócio aí, rapaz. E eu falei: não tem mesmo não, bicho. Aí eu olhei. Parecia um controle remoto, assim, um monte de botão. Eu falei: Gabiru, baixa aí, aperta aquele botão lá, ó. Ele abaixou assim, ó, né? Ele ficou bem de frente pro vaso, assim. Olha que ele apertou. É um negócio que o jatinho lá que veio na cara dele, velho. Mas ficou água, não sei o quê. Ah, foi muito engraçado. Quando a bola rolou, o Perdigão acabou não entrando em campo, né? Foram 2 jogos apenas do Internacional, ele não jogou, mas nem por isso deixou de aparecer, nem por isso ele não está marcado ali na história dessa conquista de alguma forma, né? Na semifinal ali, um jogo até complicado do Inter, né? Que o Inter acabou passando, durante a comemoração o Perdigão se exaltou, protagonizou algumas cenas bem curiosas com o Edgley durante a comemoração. Ele abraçou ali de uma maneira efusiva, que realmente gerou muita piada, muita provocação e muitos memes na internet na época e até hoje, né? Por que não? E aí depois da final, viralizou um vídeo aí bastante, que o Perdigão está sendo perguntado ali por um companheiro de equipe sobre a partida, sobre a expectativa para a partida, né, da final, né, um vídeo gravado minutos antes da final, contra o Barcelona. Era o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho, aquele Barcelona poderoso que estava encantando o mundo, com o Ronaldinho Gaúcho jogando muita bola, né? E aí o Perdigão solta nada mais, nada menos do que "vamos atropelar os malandros", né? Aquela frase que já se tornou clássica e que inclusive está aqui na camisa da Vestiário Company: atropela os malandros, né? Primeiro, parceiro, nós, momento chegando, indo rapidamente, atropelar os malandros, né? Porque aqui a gente é colorado, nação colorada, um beijo. E tem mais uma história legal que o Perdigão contou em entrevista ao Desimpedidos, que ele fala sobre o momento que encontrou o Ronaldinho Gaúcho ali no aquecimento. O Ronaldinho Gaúcho deu uma moral pra ele, porque o Tinga conhecia os dois e tal, tinha dado uma elogiada, eles quiseram marcar algo fora, enfim. É uma história bem curiosa. Aí ele chegou em mim e colou e falou assim: e aí, irmão? E aí, Perdiga? Porra, falei com o Tinga falou que você é parceiro, cara. E, porra, cola em mim depois do jogo. Eu falei: rapaz, um cheirão, um cabelo cheiroso. Eu falei... Aí ele saiu, eu fiquei olhando, não sei o que foi. Aí nós falamos, todo mundo assim, ficou quase uns 30 segundos, todo mundo... Só olhando, cara. O cara tem que ser o melhor do mundo mesmo, pô, a humildade do cara, não sei o quê. Só que depois eu não vi mais ele não. Ele sumiu, né? Ô, Ronaldo, tô brincadeira, cara. Perdi que tá em Curitiba aqui, qualquer coisa, precisar, tamo aí, então toque aí. O Perdigão chegou ao Vasco em 2007, foi uma passagem bem rápida, né? Porque ele chegou durante a temporada e saiu já no final do ano. Mas com algumas histórias curiosas que valem ser lembradas. Uma que ele conta sempre é sobre o encontro que ele teve com o Eurico Miranda, né? Que foi bem rápido, o Eurico elogiou ele por fazer ali um vai e vem com frequência. O Perdigão disse que até estranhou esse elogio, mas aí depois o Eurico resolveu implicar um pouco com o cabelo dele. Falou: por que você não corta esse cabelo aí, estranho, né? E o Perdigão não gosta nem de pensar nisso, né? O Perdigão se recusa a pensar em cortar esse cabelo dele. E aí ele falou que era tipo um Sansão
que se cortasse o cabelo ia perder as forças, não ia fazer esse vai e vem que o Eurico queria, e aí realmente não cortou, né? Claro, até hoje tá aí com esse cabelão belo dele. E no próprio Vasco, vale lembrar que o Perdigão teve bons momentos, ele chegou a vestir a camisa 10 ali também por uma circunstância, o Moraes tinha acabado de sair, ele chegou a ser inscrito na Sul-Americana com a camisa 10 do Vasco, né? Atuou, teve algumas boas atuações, na época ele foi perguntado sobre essa questão da camisa 10, ele falou que antigamente o camisa 10 era um bailarino, mas que hoje em dia não tem nada disso, não é nada assim, e que ele podia vestir a camisa 10 por isso, né? Vem aquele tipão do Perdigão mesmo, né? E aí no final do ano ele acabou sendo treinado pelo Romário, né? O Romário que ainda era jogador, então o Romário como técnico e jogador acabou treinando o Perdigão lá no Vasco, e o Perdigão disse que era bem curioso, porque ninguém entendia direito o que o Romário pedia, e ninguém obviamente levava a sério, né, de certa forma assim, o Romário, né, tratava o Romário como técnico, né, afinal de contas era jogador, boleiro, total amigo dos caras ali, então não deu muito certo, mas a temporada foi digna, com o Perdigão, com o Romário, com o Eurico Miranda, a temporada do Vasco foi razoável em 2007. Em 2008 o Perdigão foi pro Corinthians, e aí a passagem dele acabou ficando marcada por um lance bem específico num clássico contra o Santos. Ele tropeçou na bola totalmente, caiu, acabou perdendo a bola, e no lance seguinte, na conclusão do lance, acabou saindo o gol do Santos nessa partida, né? Então obviamente que a partir dali ele foi muito criticado, né? Já havia ali alguma desconfiança em cima dele, e aí ele passou a ser muito criticado naquela época por causa desse lance, e ele critica muito duramente o Mano Menezes pelo tratamento que foi feito, né, depois desse lance, depois dessa polêmica. Afinal de contas ele conhecia o Mano Menezes lá do 15 de Campo Bom, o Mano também foi revelado lá do mesmo clube, né? E aí o Perdigão aceitou jogar a Série B pelo Corinthians em 2008, né? Recebeu o chamado do Mano, e aí quando aconteceu esse lance, o Perdigão acredita que acabou sendo afastado demais do time, né? Ele não jogou, teve também problemas de lesões, e aí no final do ano foi dispensado. Ele acredita que poderia ter sido melhor aproveitado, mas não foi, e aí saiu com um pouco de mágoa do Mano Menezes durante essa passagem do Corinthians. Hoje em dia, quando você pensa na imagem do Perdigão, você já pensa na imagem do Perdigão gordão, obeso, barrigudo, né? Acabou ficando com essa imagem para a história, né? Mas o Perdigão, lá no começo ele era magrinho, né? E mesmo durante as passagens mais famosas dele pelo Inter, os melhores momentos dele no Vasco, ele estava em forma, né? E ele conta que assim, ele sempre teve dificuldade para lidar com o peso e conseguia compensar com muito esforço, assim, né? Ele tinha problemas para realmente estar em forma, mas conseguia na maioria dos momentos, né? Fora os momentos que era atrapalhado por causa de lesões, ele conseguia ficar em forma. Só que aí com o passar do tempo, essa época de final de carreira, ele já foi realmente aparentando, né? Mostrando estar mais barrigudo, e atrapalhou muito as imagens que surgiram logo depois que ele encerrou a carreira, que ele participou de alguns eventos festivos, bem fora de forma mesmo, né? E aí virou meme, né? Tem jogo de despedir, jogo de comemoração, por exemplo, do Internacional pelo título do Mundial, que ele pareceu bem grandão. Tem uns lances aí de jogos de VAR, jogos beneficentes, que ele aparece fazendo umas atrapalhadas com a bola, caindo, enfim, coisas bem engraçadas, porque realmente ele está bem fora de forma, bem desacostumado a jogar bola. E agora, por onde anda Perdigão? Você deve se perguntar isso, né? Afinal de contas ele não aparece tanto, aparece de vez em quando em uma ou outra entrevista e nos jogos beneficentes, né? Mas ele está em atividade, fazendo algumas coisas diferentes, né? Ele tem uma fundação que ajuda crianças carentes, como a Fundação Perdigão 10. Ele teve uma pizzaria também, né? Mas ele disse que comeu toda a pizza e não deu certo por causa disso. E ele também é sócio de uma empresa de pisos laminados, né? Que ajuda ele a se sustentar bastante hoje em dia. E recentemente também ele emprestou, né, a imagem para uma cerveja Ídolo, que tem também outros jogadores, um deles inclusive é Gabiru, que é amigo pessoal de Perdigão, os dois estão sempre juntos por aí, inclusive no ano passado apareceram juntos no meio da arquibancada, no estádio do Beira-Rio, né, junto com a torcida, algo que é bem raiz, bem digno para esse jogador raiz que é o Perdigão. Agora quero falar de uma outra camisa muito bonita também, que é essa aqui,
do D, nossa camisa, nosso uniforme, feito em parceria com a Ícone Sports. Nós usamos o simulador da Ícone para mostrar como nós queríamos, e aí você pode fazer o mesmo também, né? Você pode, se você quer fazer o uniforme do seu time, do seu clube, usa lá o simulador da Ícone Sports e depois usa também entra no site ultimadivisão.com.br/ícone, que aí você vai saber como tirar 10% de desconto na hora de fazer esse uniforme. E se você quer ter o uniforme do D, acesse padrim.com.br/ultimadivisão e saiba como contribuir lá para você comprar com R$80, comprar a camisa do Última Divisão. É isso, ficamos por aqui. Deixe sua sugestão aí nos comentários de quem deve aparecer no próximo Figuraça o D. Até a próxima!